Olá, sou Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, e hoje estou aqui para bater um papo com uma pessoa que eu admiro muito, Rodrigo Baggio. Ele é empreendedor social, fundador e CEO da ONG Recode. A Recode é uma parceira de longa data da Microsoft. Temos projetos juntos há 23 anos. A Recode atua em rede com instituições comunitárias, escolas públicas e bibliotecas, formando pessoas entre 14 a 50 a mais. Quer dizer, não tem limite de idade, formando essas pessoas em tecnologia, incluindo educadores, para que eles sejam agentes de transformação. Com a Recode, a Microsoft oferece capacitação em habilidades digitais para preparar pessoas no uso qualificado e consciente da tecnologia para empregabilidade em diversas frentes, como ferramentas digitais para o mercado de trabalho, gestão e empregabilidade, sistemas, inteligência artificial, gestão de projetos e aplicativos, análise de dados Power BI e Power Platform. No último ano fiscal, de julho de 2021 a agosto de 2022, nós beneficiamos 40 mil pessoas, sendo que 19 mil delas se capacitaram em algum curso oferecido por meio dessa parceria. Nesse mesmo período, também capacitamos mais de 1.000 educadores e quase 2 mil pessoas foram empregadas. Rodrigo também acabou de lançar seu primeiro livro, Etopia, livro que devorei no último fim de semana, trazendo reflexões muito importantes sobre propósito, mudanças e uso ético da tecnologia. Na conversa de hoje, nós iremos falar sobre como tecnologia é uma importante ferramenta para acelerar e habilitar a transformação digital da sociedade, estimulando o empreendedorismo e a inclusão social. Rodrigo, um prazer enorme estar com você. Tudo bem? Oi, Tânia, tudo bem? Então, para mim é um grande prazer estar com você. Você que é um exemplo de mulher empoderada de tecnologia, um grande exemplo para a sociedade, e é muito bom a gente estar trocando ideias aqui sobre a importância da tecnologia para transformar a sociedade. Obrigada, Rodrigo. Tenho certeza que vai ser uma conversa com muito aprendizado para todo mundo. Você pode contar um pouquinho da sua trajetória até aqui? Eu conheço um pouco da sua história, ela é muito legal e eu gostaria de compartilhar com quem está nos ouvindo. Conta pra gente como surgiu a ideia da Criar a Code. Ô, Tânia, a ideia da Recode, na verdade, assim, a minha vida se conectou às minhas duas grandes paixões quando eu tinha 12 anos de idade. E meu pai me deu um dos primeiros computadores pessoais que entrou no Brasil, um TK-82. E aprendendo a programar, eu aprendi a programar a minha própria vida. Aprendendo a programar, eu percebi que eu podia reprogramar a minha vida. E essa foi minha primeira paixão, tecnologia. E também aos 12 anos de idade eu comecei a trabalhar com meninos de rua, como voluntário, junto à Arquidiocese do Rio de Janeiro. E para mim essa experiência de conviver, educando, mas tendo a mesma idade que esses meninos de rua, foi uma experiência, eu diria, disruptiva, de aprendizado sobre a vida, sobre a importância, né, de valores, né? E para mim, então, isso me conectou com essa segunda paixão que é trabalho social, trabalho comunitário, impacto social, que é essa segunda paixão. E aí eu comecei a trabalhar aos 14, 15 anos com tecnologia, e aí saindo da faculdade fiz duas empresas internacionais, criei minha própria empresa de tecnologia, e aos 23 anos eu estava com a minha software house. Mas quando eu me via, Tânia, em 10 anos, eu me via unicamente mais rico, mas não mais realizado, ou mais conectado com o meu propósito, ou mais feliz. Então eu resolvi mudar a minha vida. E comecei a meditar, a refletir. Aí 1993 foi um ano muito importante, porque eu refleti muito sobre isso e no final do ano eu tive um sonho. Esse sonho veio literalmente, assim, à noite eu estava dormindo e eu vi nesse sonho jovens de baixa renda usando tecnologia móvel nas mãos, usando essa tecnologia para conhecer melhor a si mesmo, conhecer melhor a sua própria comunidade e usando essa tecnologia para transformar a própria vida e impactar a comunidade. E esse sonho mudou a minha vida. Eu resolvi no dia seguinte, quando acordei, eu pulei da cama e falei, eu quero dedicar a minha vida para transformar esse sonho em realidade. E aí, com isso, eu fiz várias ações, né? Uma BBS, né? Que era a forma que as pessoas usavam a internet, voltada para jovens, né? Criando uma ponte digital, integrando a sociedade. Depois, a primeira campanha de doação de computadores na América Latina, né? E depois, em 1995,
o CDI, o Comitê para a Democratização da Informática, como a primeira ONG de inclusão digital na América Latina. Foi aí que nós criamos uma ONG de empoderamento digital e criamos uma disrupção no campo social, né, com essa questão de tecnologia, empreendedorismo, projetos autossustentáveis. E você, eu conheço a sua história, a sua trajetória, que você é uma pessoa que sempre levanta a bandeira da educação, qualificação profissional, habilidades técnicas. E na Recode a gente também fala muito sobre a importância, né, de habilidades socioemocionais e como inspirar as pessoas a serem tech change makers, né? Me conta assim um pouco também, você, qual é a importância desse tema para você na sua vida? Bom, primeiro, parabéns pela sua história. É inspiradora e muito legal você ser movido pelos seus sonhos, e melhor ainda é a gente poder colocar os sonhos em práticas e vivê-lo todos os dias. Então, parabéns, muito bacana a sua trajetória. Bom, fui beneficiada pela educação e pela capacitação técnica, e isso transformou minha vida. Eu estudava em escola pública, e quando eu estava terminando o primeiro grau, veio aquela grande dúvida: como que eu posso continuar meus estudos numa escola de qualidade, sendo uma escola pública? E aí, meus professores, eu sempre tive muitas habilidades na área de ciências exatas, e meus professores me incentivaram a fazer um curso técnico. E aí me incentivaram a estudar na Escola Técnica Federal de São Paulo, que hoje é o Instituto Federal de Educação, é o IFSP. E aos 14 anos eu entro na escola, que era o segundo grau, junto com o curso técnico profissionalizante. Me apaixonei pela eletrotécnica e aos 16 eu já estava trabalhando. Então, como você, eu também comecei a trabalhar muito cedo, e eu tive a oportunidade de trabalhar porque o curso de tecnologia me abriu esse espaço. E podendo trabalhar, eu pude financiar meus estudos, eu pude financiar a minha faculdade de engenharia, eu sou uma engenheira elétrica, e isso transformou minha vida. Eu consegui, então, aos 14 anos eu já era estagiária, aos 16 eu era estagiária de uma multinacional, e aí eu me conectei, entendi a importância do curso técnico, de um curso profissionalizante para os jovens, para inseri-los mais rápido no mercado de trabalho. E um ponto importante quando eu entro nessa empresa para estagiar, era 1982, era um ano de crise no Brasil. Então, ao mesmo tempo que eu via um grande número de pessoas sendo demitidas das empresas, eu tive a oportunidade de conseguir um emprego muito jovem, exatamente por causa de um curso técnico profissionalizante. Então, me conectei com a área técnica e fui crescendo nas diferentes empresas, tive o privilégio de sempre trabalhar em multinacional, e em 2019 eu me conecto com a Microsoft, e aí eu tive a oportunidade, e tenho a oportunidade, de amplificar uma série de projetos que eu já trabalhava por acreditar. Eu sempre acredito no poder das empresas e aí, no caso da Microsoft, de como a gente pode usar a tecnologia para transformar a sociedade, para transformar o nosso país e transformar o nosso país num país melhor. E eu tenho um foco que também é muito parecido com o seu, e é um foco também bastante alinhado com a Microsoft, que é defender a educação de qualidade, capacitação técnica, educação de qualidade para todos, que é o ODS 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU. Então, é muito bom poder trabalhar no que a gente gosta, mas poder entregar impacto, né, através do nosso trabalho. Eu acho que a gente tem alguns valores em comum e isso me deixa feliz, é o que me faz levantar cedo todos os dias. Mas, Rodrigo, você vê, né? Eu tenho uma história de inserção no curso técnico. Eu também, quando eu estava na Siemens como estagiária, depois eu entrei na área de projetos, eu também programei o primeiro computador pessoal que a empresa teve. Então, somos aqui uns dinossauros desse nosso mundo digital. E o mundo de TI evoluiu muito nesses últimos anos, e segundo dados da Brascom, hoje nós temos 400 mil vagas em aberto na área de tecnologia. Então, nós temos desemprego por um lado, mas a área de tecnologia não consegue
formar um número suficiente de profissionais. E não tendo profissionais suficientes nessa área, impede que o Brasil adote tecnologia para o desenvolvimento econômico. Então, a gente tem um dilema aqui bastante grande. E, infelizmente, então, além desse gap de profissionais de 400 mil, nós formamos por ano ao redor de 50 mil profissionais, mas o mercado demanda 100 por 150 mil. Então, quer dizer, esse gap aumenta numa taxa de 100 mil por ano, o que vai nos levar até 2025, talvez, a 1 milhão de 800 a 1 milhão de pessoas de gap na nossa área. Rodrigo, na sua opinião, por que é tão difícil ampliar o número de profissionais na área de tecnologia? Por que é tão difícil trazer as crianças e despertar curiosidade e ambição para que elas busquem estudar essa área, e especialmente nós mulheres, porque nós somos só 17% da área de tecnologia? Ô, Tânia, essa sua pergunta, ela me faz refletir sobre a sua própria trajetória. Você começou numa escola técnica, você se apaixonou pela tecnologia porque na sua escola você foi, vamos dizer assim, inspirada para isso nessa direção. Por isso que para mim, a visão mais sistêmica da resposta à sua pergunta é: o Brasil precisa criar um plano nacional de empoderamento digital. Hoje, mais do que nunca, o acesso à internet é um direito humano. As escolas públicas precisam ensinar programação, tecnologia. A gente precisa fazer transformação digital nos professores e nas escolas públicas. Então, eu vejo, por exemplo, um ensino médio hoje totalmente orientado para o Enem e para o estímulo à ida para a universidade. Mas menos de 9% dos formados nas escolas públicas de ensino médio vão para a universidade. Então, hoje existe claramente uma necessidade de conduzir o ensino, né, de ensino médio para uma formação mais técnico-profissionalizante, né? E isso pode resultar, né, em milhares de novos desenvolvedores ou jovens que vão usar a tecnologia para impactar a sociedade. Então, a gente precisa criar uma política pública integrando sociedade civil organizada, governo, empresas, academia, em ações em escala que possam levar a educação tecnológica para que a gente possa ampliar as oportunidades, né? Quando a gente vê no Brasil a criação, por exemplo, do Instituto Intelli, né, que pode vir a ser o MIT brasileiro, que a gente precisa fomentar a formação técnica, mas a democratização dessa formação como uma oportunidade de transformação de vidas. Agora, Tânia, tem um outro dado também que eu gostaria de comentar. O fato da gente ter 83% dos profissionais de mercado são homens brancos, né? Então, a gente precisa trazer inclusão, diversidade. Então, quando a Recode, em vários programas que a gente tem de formação de desenvolvedores full stack, back-end, front-end, mobile, a gente prioriza mulheres, negros, LGBTQIA+, é a importância da gente fazer ação afirmativa e dar uma oportunidade de transformação de vida para essas pessoas. Acho que um desafio do mercado também é que muitas vezes quem toma a decisão na contratação é um profissional de nível médio em que ele é cobrado por performance e ele não é cobrado por diversidade, inclusão. Então, isso muitas vezes continua fazendo com que tenha um ciclo de contratação dos mesmos homens brancos para ocuparem essas posições. A gente tem que ter uma mudança no modelo mental, né, das pessoas, das empresas, na hora de contratação e recrutamento, e a gente precisa criar políticas públicas que levem em escala o ensino tecnológico para a população de baixa renda. Bom, concordo com você em gênero, número e grau. Eu lembro que quando eu fui para a Escola Técnica Federal de São Paulo, eu fiquei preocupada, porque a escola não me formava, não me preparava para a universidade. Eram 4 anos, os 2 primeiros tinham história, geografia, português, matemática, e os outros 2 anos eram só matérias predominantemente técnicas. Quer dizer, a escola tinha como objetivo me preparar para o mercado de trabalho. E a gente sabe a importância disso, porque quando a gente olha o nosso nível de desemprego, que
graças a Deus está baixando mês após mês, existe um drama muito grande porque os desempregados entre os jovens entre 18 a 24 anos, eles acabam sendo o dobro da taxa de desemprego que a gente tem. Então é muito cruel essa taxa de desemprego com os jovens. E concordo com você que nós precisamos modernizar os processos de recrutamento nas empresas. A discussão, e essa discussão eu tenho tido de forma recorrente também, os processos de recrutamento, eles excluem e eles excluem a pessoa com deficiência, eles excluem a pessoa LGBTI+, eles excluem as pessoas que não são daquelas universidades que se acreditam que são as melhores. Então, se a gente quer realmente, se as empresas, se as pessoas querem se comprometer com o tema diversidade e inclusão, precisamos começar a reavaliar os nossos processos de recrutamento, desde o anúncio de uma vaga e até as dinâmicas que a gente faz, porque hoje eles não vão entregar o que nós precisamos. E acho que essa mentalidade do que nós precisamos para a continuidade da nossa empresa é o que a gente precisa ter. Mas falando um pouquinho de acesso, democratização do acesso ao digital, universalização do acesso digital, quando eu estava na Schneider, que foi a empresa que eu trabalhei 19 anos antes de vir para a Microsoft, eu fiz um projeto lindo e levei acesso à energia a duas comunidades remotas, duas comunidades ribeirinhas na Amazônia, a comunidade Tumbira e Rio Negro, que são cuidadas, né, que fazem parte da fundação da ONG Fundação Amazônia Sustentável. E aí eu tinha entendido que não tem proteção ambiental se a gente não conseguir fixar o ribeirinho com desenvolvimento econômico. E aí, tendo possibilidade de desenvolvimento econômico, você consegue ter preservação ambiental. E foi muito legal o trabalho que eu fiz naquela época, e eu vi a evolução econômica daquelas duas comunidades, e eu pude, em 2019, voltar na FAS e ver o sucesso dos trabalhos deles, mas a gente tem um desafio, que é principalmente na área de educação, que é levar o digital para a floresta, para poder levar educação para a Amazônia. E você, Rodrigo, que está trabalhando com essa universalização, que você sempre pensa no mais vulnerável, quais são os desafios para levarmos educação? Eu gostaria de saber, na sua visão, quais seriam os desafios para a gente levar a educação para a Amazônia? Ô, Tânia, essa é uma pergunta muito estratégica hoje, no momento que a gente vive, porque a gente precisa proteger a Amazônia e criar soluções aí para o desenvolvimento das pessoas com a manutenção da floresta. E esse é um tema para a gente, né, na Recode, muito estratégico. E eu lembro que em 2000 nós criamos, junto com Ailton Krenak, uma das maiores lideranças indígenas, né, a Rede Povos da Floresta, e conectamos 30 aldeias indígenas em áreas remotas da floresta amazônica à internet via satélite. Na época a gente só tinha, era 2000, só tinha uma opção de empresa e tinha que organizar expedições mesmo para levar esses equipamentos para a floresta. Mas antes disso, o que nós fizemos foi roda de conversa, conversar com essas lideranças indígenas, que passaram a projetar uma visão da criação de uma cidade florestal. Como estar na sua aldeia, no meio da floresta, conectado, né, com o mundo através do uso da internet, de uma forma que possa proteger a sua própria comunidade, gerando desenvolvimento social, econômico, educacional, etc. Então, eu vejo que a gente tem grandes desafios em levar tecnologia. Hoje já existe tecnologia permitindo acesso à internet em quase toda a área da floresta amazônica, e a gente precisa levar essa tecnologia, mas criar uma rede que empodere, né? A gente vem participando, a Recode participa muito ativamente do Conexão Povos da Floresta, uma iniciativa do Tasso Azevedo, do Mapa Biomas, em que a gente mapeou 4.500 aldeias indígenas, comunidades quilombolas e reservas extrativistas que precisam ser conectadas à internet na Amazônia. Então, esse é um trabalho de grande mobilização que precisa virar política pública. Por outro lado, Tânia, hoje nós temos, e nós
vivemos a idade de ouro demográfica na Amazônia. Isso significa que nunca houve tantos jovens amazônidas. Nós estamos falando de cerca de 10 milhões de jovens na Amazônia. Esses jovens, Tânia, não têm emprego, não têm a possibilidade de empreendedorismo, né? Não têm perspectiva de sonho. Esse jovem está na periferia das cidades de médio e grande porte da Amazônia ou na zona rural da Amazônia. Então, o nosso grande desafio para a Amazônia é educação, é mobilização e engajamento desses 10 milhões de jovens para que eles possam ser, eles e elas, né, pessoas que se empoderem e passem a ter mais resultados econômicos que ajudem na sua sobrevivência e sustentabilidade e apoio à preservação da floresta, porque senão esses jovens vão para drogas, tráfico, garimpo ilegal, queimadas, desmatamento. Então, a educação é um ponto fundamental nessa luta pela preservação da Amazônia e do meio ambiente. E hoje a tecnologia vai fazer diferença, porque vai empoderar, vai engajar, se nós efetivamente conseguirmos levar esse sonho de democratização, né, da tecnologia e empoderamento digital para a Amazônia. Bom, conte com a Microsoft, Rodrigo, porque eu sou super conectada com a Amazônia. A gente precisa ir lá para entender como vivem as pessoas e o que elas precisam. E você falou bem, a conexão com os grupos comunitários e escutá-los é fundamental para que a gente consiga endereçar os projetos. Mas é importantíssimo se desenvolver política pública para o desenvolvimento da Amazônia. Isso é verdade. Exatamente, Tânia. E vamos falar um pouco sobre liderança nas empresas. Qual é a importância, Tânia, que você dá e que a Microsoft de ter cada vez mais times diversos trabalhando na companhia? Bom, a gente falou já do seu compromisso em treinar grupos diversos e eu comentei, né, dos nossos processos que não são inclusivos. E uma vez uma pessoa me perguntou, mas por que isso é importante? Você não deve estar se preocupado em vender tecnologia? Esse não é o seu trabalho? E a grande questão é quando a gente olha esse mundo que se transforma continuamente e nós que somos alunos, professores, estudantes, pacientes, médicos, nós desempenhamos diferentes papéis na sociedade, os nossos desejos, as nossas demandas também mudam. Então, as empresas precisam estar cada vez mais conectadas aos seus clientes e nós precisamos antecipar tendências no mundo em constante transformação. Então, quer dizer, se eu não tiver capacidade de inovação dentro da minha empresa, eu vou perder movimentos de mercado e eu posso perder meu mercado inteiro. Números nos mostram que 40% da Fortune 500, 40% das empresas que estavam na Fortune 500 há 10 anos não existem mais. Quer dizer, que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 40% simplesmente desapareceram porque deixaram de ser relevantes, porque não foi só uma quebra financeira, muitas delas deixaram de entender mensagens do mercado, se desconectaram dos seus clientes, perderam sua relevância, perderam sua liderança. Então, a gente não pode deixar isso acontecer com as nossas empresas. E no mundo em constante transformação e transformações em ciclos cada vez mais curtos, nós precisamos ser capazes de fazer essas leituras e gerar continuamente novas experiências para os nossos clientes. Nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos dentro da empresa a mesma representatividade do mundo que nos cerca, porque aí a gente consegue pegar o que espera cada um dos diferentes públicos das nossas empresas. Um outro ponto importante, então, capacidade de inovação, ela é amplificada quando você tem um grupo diverso. Uma outra coisa importante é que as empresas lutam por talentos, nos faltam pessoas qualificadas no mercado de trabalho, e quando você tem uma empresa que ela exclui alguns grupos, as pessoas, elas não... Você afeta a segurança psicológica das pessoas. Elas não se sentem bem em trabalhar lá, elas vão perdendo engajamento ao longo do tempo. E essas pessoas têm uma maior probabilidade de deixar as empresas. Nós vimos que depois da Covid, essa conexão com a empresa, ela ficou ainda mais frágil. Se a empresa não estiver conectada ao meu propósito,
eu vou embora. Então, a gente está vendo isso cada vez mais frequente. Então, uma empresa diversa e inclusiva, ela é mais inovadora, ela atrai e retém melhor os seus talentos, ela tem um ambiente de trabalho mais positivo, ela consegue estar mais alinhada com os desejos dos seus clientes. Um cliente satisfeito, ele compra mais. Quer dizer, no final da história, a empresa ela tem a sua receita ampliada, ela tem a sua lucratividade ampliada e, ao mesmo tempo, ela assume seus compromissos sociais que geram impacto na sociedade. E nós também, como empresas, também temos uma responsabilidade social. E por isso que a Microsoft, ela não só entende a importância da diversidade e inclusão, mas ela entende que isso é uma jornada, porque nós todos, como seres humanos, temos os nossos preconceitos. Nós precisamos trabalhar isso em cada um de nós. Então, a Microsoft trabalha na educação de todos os colaboradores para que nós estejamos mais atentos ao tema diversidade e inclusão e que a gente trabalhe para que cada dia a gente seja mais inclusivo. E a gente também trabalha em políticas, em criação de processos internos e na intencionalidade, porque sem intencionalidade você não vai conseguir mudar o status quo, e o status quo é ainda uma maioria de homens brancos dentro das organizações. Então, se eu quero ter diferentes grupos, eu preciso ser intencional na contratação, intencional na promoção e no desenvolvimento. Eu preciso criar políticas afirmativas e eu preciso aprender a inserir e dar representatividade para essas pessoas todos os dias. Então, é uma jornada, é muito trabalho que a gente tem que fazer e eu fico feliz de ter a Recode como parceira, porque não basta só a gente olhar isso dentro da empresa, nós também temos que trabalhar isso na sociedade de entorno e nós precisamos preparar a mão de obra para que ela possa alimentar o mercado de trabalho. Isso você está nos ajudando muito. Porque uma coisa que eu ouvi minha vida inteira, Rodrigo, é que a mulher, falando de mulher, que aí eu tenho lugar de fala, a mulher ela não cresce na empresa porque ela não tem ambição. Não é que a gente não tem ambição, a gente não tem espaço. São poucas aqueles que conseguem provocar e dar cotovelada para um lado e conseguir o seu espaço. Então, como que eu atraio mais mulheres? Eu não tenho mulher em tecnologia, não tenho mulher na faculdade de tecnologia, por isso que eu não tenho mulher dentro da empresa. Então, vamos trabalhar no que a gente chama no funil, na entrada do funil. Vamos trabalhar com as escolas e mostrar para as meninas que é legal tecnologia, que matemática é um negócio legal, que fazer programa você vai poder fazer joguinho, e todo mundo gosta de joguinho. Vamos mostrar para aquele menino que está lá na comunidade e não tem o que fazer, e vai para a rua e talvez fica com más companhias, vou mostrar para ele que fazer um curso de programação vai ajudar a fazer um monte de coisa legal que pode ainda trazer um futuro mais promissor. Então, poder levar essas histórias para inspirar essas crianças, para mim agora é o mais importante para a gente ter mais crianças indo para os seus cursos e depois mais crianças entrando no mercado de trabalho. E eu espero daqui a alguns anos ver mais meninos e meninas brancos e pretos com deficiência, sem deficiência, LGBTI+, não importa o que, em diferentes níveis da organização, bem-sucedidos, uma sociedade menos desigual, né? Uma sociedade mais justa. É para isso que eu trabalho e eu fico feliz de ter parceiros como você na jornada. Palavras muito bonitas e inspiradoras. E eu só quero lembrar aqui que quem foram os primeiros programadores na nossa história? Não foram os homens, foram as mulheres. Então as mulheres foram pioneiras. Enquanto os homens achavam que o hardware era o mais importante e tudo, as mulheres foram as primeiras programadoras, né? E eu adoro também pensar que a primeira pessoa no mundo que pensou a concepção de um computador foi uma mulher, foi a Ada Lovelace, né, uma inglesa, em 1800, que concebeu a existência do computador. Isso é muito potente. A gente precisa virar o jogo realmente e trazer equidade para o setor de tecnologia. Parabéns, Tânia, pelo que você está fazendo aí na Microsoft. Obrigada. A gente tem que falar não menos do Einstein, mas temos que falar mais da Ada, né? É isso que a gente nem promove, a gente não cria as referências para os grupos subrepresentados.
Mas, Rodrigo, eu já comentei no início que eu dediquei o meu domingo a ler o seu livro. Você lançou recentemente o seu primeiro livro, Utopia, que conta a história de uma jovem negra de uma comunidade do Rio de Janeiro que revoluciona o mundo por meio da tecnologia. Peguei o livro. Agradeço que você me mandou esse livro. Peguei no domingo de manhã e aí eu não conseguia me desligar porque era um capítulo puxando o próximo e o próximo, e eu queria saber como aquela história ia acabar. E como eu já comentei, fiquei bastante incomodada e refletindo sobre a importância do uso da tecnologia, como a tecnologia pode incluir, mas como ela também pode ser nociva dentro da sociedade. A tecnologia é apenas uma ferramenta. Nós costumamos dizer aqui na Microsoft que o que importa é o uso que a gente faz dela, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua incursão pelo mundo da literatura, o que te motivou a escrever uma história de ficção social que aborda justamente o impacto da tecnologia na vida de uma jovem em vulnerabilidade, bem como os limites éticos do uso da tecnologia. Porque nós estamos falando muito em ensinar código para os jovens, mas a gente também tem que se preocupar de falar sobre a ética, sobre os princípios éticos do uso da tecnologia. E nós falamos muito que tecnologia ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser transparente. O Yuval Harari também comenta muito: você vai confiar num algoritmo? Eu tenho que confiar no algoritmo que toma decisões por mim. Eu tenho que respeitar a privacidade de dados, eu tenho que me preocupar com a segurança. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que te motivou a escrever o livro e como a gente pode aproveitar as reflexões que você traz no livro e provocar a sociedade para amplificar as discussões, não só na inclusão e na universalização do acesso ao digital, mas também em como a gente tem as discussões corretas e sérias sobre o uso ético da tecnologia. Bom, Tânia, eu sou um empreendedor social de tecnologia que estou há 27 anos trabalhando para a promoção da inclusão e empoderamento digital. Hoje a gente está em todos os estados brasileiros, estamos em 12 países. é, é, mas para mim, quando você, na sua última pergunta, quando você falou assim, a gente precisa inspirar as mulheres, as meninas, né, nas escolas a irem para a tecnologia. Na verdade, para mim, a grande inspiração em escrever um livro de ficção científica foi justamente usar uma nova linguagem, uma nova narrativa para inspirar as pessoas a serem tech changemakers. Então, por isso que a literatura infanto-juvenil, a literatura de ficção científica, para mim, foi assim uma ferramenta clara para essa incursão literária, inspirando essa próxima geração de tech changemakers. Por outro lado, eu lembro de conversando com Muhammad Yunus, né, do Grameen Bank, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele fala assim: a ficção científica transformou a sociedade, inspirando cientistas a produzirem, né, esses equipamentos, né, que foram concebidos, né, nessas histórias, né? Mas hoje a humanidade precisa de ficção social, narrativas que inspirem a evolução da sociedade. Então, o Utopia, ele é um livro que conta, na verdade, uma história que é uma parábola, né? É uma história, como você falou, de uma mulher preta, de comunidade, de periferia, que usando a tecnologia desde cedo, aprendeu a se superar, a se empoderar, né, com resiliência, e transformou a própria vida e fez com que ela fosse para a Califórnia numa rotina de metaversos, hackathons, né, e novamente aí ela busca reflexões éticas sobre a vida e lida com situações que fazem, então a narrativa ela aborda os principais temas sociopolíticos, filosóficos, tecnológicos que a humanidade vai enfrentar na próxima década. Então, como criar uma ficção social que seja uma parábola e, como você falou, instigante, divertida, que prenda a atenção pela aventura, pela história, mas que mostre para as pessoas
a realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje e a necessidade premente para a humanidade de promover a humanização da quarta revolução industrial. Então, assim, todas as tecnologias que eu abordo no livro são reais, são viáveis ou estão em testes, né? E a gente tem também, porque você sabe que eu sou disléxico, né? E hiperativo, né? Então, eu não fiz um livro normal, assim, de textos, né? Eu fiz um livro que tem, Tânia, 5 histórias em quadrinho, como graphic novels, que aprofundam as histórias, criando uma narrativa que complementa, né, essa experiência. A gente criou no livro 27 códigos QR artísticos, né, que aprofundam os conhecimentos da história para facilitar para professores, educadores sociais, facilitadores abordarem esses temas na comunidade. Então, nós criamos um app, né, que pode ser baixado, em que, com realidade aumentada, a pessoa interage e aprofunda o conhecimento. E 5 obras de arte digital que contam partes da história também. Então, esse livro, ele é um projeto transmídia. Ele é uma visão do futuro do que vai ser o livro, do que será o livro, né? Então, é isso. O nosso objetivo na Recode, com a publicação dessa história de ficção científica, é inspirar a próxima geração de Tech Changemakers. Uau! Olha o meu aqui. Está todo já revirado. Não, muito interessante. E foi interessante, de repente, você está fazendo a transição, você está lendo e vem a parte, né, dos quadrinhos. Ele traz um. E a forma como você conecta a história e a forma como você traz um tema tão importante. Então, é bom, como mulher, ver uma menina periférica, preta e periférica, né, sendo a grande heroína, ela é uma heroína do livro, muito legal ver isso, mas muito bom trazer essa discussão, e eu gostei desse aspecto, né, do Tech Changemaker. Eu sou uma old Tech Changemaker, mas por isso que eu digo, não tem idade para a gente ser tech. Muita gente tem me perguntado, fala que a gente fala muito dos jovens, mas eu acho que a tecnologia ela não tem idade e ela permite até a reinserção no mercado de trabalho das pessoas mais velhas. Então eu fico feliz e gostaria que as pessoas também entendessem isso e se conectassem mais. Mas e aí é o nosso trabalho, né, Rodrigo? Juntos a gente vai caminhar e nessa missão tão importante. E queria te parabenizar. É muito inspirador ouvir sua história. É muito bacana ver gente, pessoas como você, que têm essa energia, que criaram uma instituição, que criou uma instituição tão importante e que tem a capilaridade que vocês têm hoje em dia. Então, realmente, você está de parabéns por esse trabalho. Que esse seja só o primeiro de muitos livros e que esses livros inspirem todo um grupo de pessoas a virem para o mundo de tecnologia e ajudarem a transformar a nossa sociedade. Muito obrigada, prazer enorme. Não sei se você tem uma última mensagem. Tenho sim, Tânia, muito obrigado. Um prazer, uma honra estar aqui com você também, falando sobre esses temas tão importantes. E eu só quero finalizar dizendo que nesses 27 anos promovendo o empoderamento digital, a gente aprendeu muita coisa. Mas o que eu acho que o mais importante é que, se nós usarmos a tecnologia como uma ferramenta cidadã, nós podemos não só transformar vidas e desenvolver comunidades, nós podemos transformar a nossa sociedade numa sociedade com mais equidade, com mais solidariedade, com mais liberdade. É muito inspirador ver o Satya Nadella, né, falando da importância que a Microsoft vê de produzir inteligência artificial de uma forma ética, com valores, né, trabalhando para resolver problemas da sociedade. É isso que nós temos que focar, no uso cidadão e a humanização da quarta revolução industrial, que vão possibilitar a criação de uma nova utopia. Só tenho uma palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigado, Tânia.